Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui, nós vamos começar a trabalhar um pouco com a administração pública, para a gente ter uma visão geral da administração pública brasileira. Desde já, eu digo para você o seguinte, a administração pública brasileira está dividida em administração pública direta, que ela é composta pelas pessoas políticas, tá? Administração pública direta, composta pelas pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal e município, e também pela administração pública indireta, que é composta pelas entidades da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, agências reguladoras e os consórcios públicos. Ao longo aí dos encontros nós vamos falando, explicando como é que se dá essa relação, como que são essas entidades. Agora a ideia é a gente ter uma visão geral da administração pública brasileira. Antes, porém, nós precisamos fazer uma separação de Estado, governo e administração pública. Fazer uma separação conceitual. Então, o Estado, ele sempre compõe aquela noção de povo, território e governo soberano. A gente tem vários conceitos ou vários sentidos para estudar o Estado. Então, o Estado, no sentido sociológico, ele pode ser definido como uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário. O Estado, em sentido político, ele é uma comunidade de homens fixadas em um território com poder superior de ação, de mando e de coerção. E também o Estado constitucional é a pessoa jurídica territorial soberana. E o que a gente pode dizer, por exemplo, que é o governo? Governo é a expressão política de comando do Estado. Em sentido formal, o governo pode ser definido como conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Em sentido material, é o complexo de funções estatais básicas. Governo é expressão política de comando. Por isso que a gente fala em governo Lula, governo FHC, governo Collor, governo Temer e assim por. Agora, quando a gente vai falar em administração pública, nós precisamos entender em qual sentido que nós estamos falando. Por quê? Porque a administração pública, em sentido formal, subjetivo ou orgânico, ela é definida como o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas destinadas à execução das atividades administrativas. Já a administração pública, em sentido material, objetivo ou funcional, é a própria atividade administrativa executada pelo Estado por meio de seus órgãos e agentes. É aquela atividade concreta e finalística. Entidades políticas, quem são? União, Estado, Distrito Federal e municípios possuem autonomia política. Então, são as pessoas políticas que exercem a atividade da administração pública direta, que a gente chama de administração pública direta ou centralizada. De uma forma bem simples, é o prefeito prefeitando, o governador governando, o presidente fazendo aí a gestão da União. Então, o prefeito tomando conta de saneamento, servidores, saúde, transporte público. Então, se todos os serviços são feitos e executados pelo próprio município, nós estamos diante da execução de um serviço de forma centralizada. As entidades administrativas, elas integram a administração pública indireta. Elas não possuem a chamada autonomia política. Ok? Continuando, o que é a administração pública direta ou centralizada? O que é isso, administração pública direta ou centralizada? Aqui, sempre lembrando, a gente está procurando explicar de uma forma bem simples e objetiva para a gente fixar aí o entendimento, para ter esse entendimento inicial, ok? Então, o que é administração pública direta ou centralizada? Administração pública direta ou centralizada consiste nas entidades que exercem a função administrativa diretamente. E isso vai se dar
por meio das pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, ele vai estabelecer que o funcionamento e a organização da administração pública direta será feito por meio de decreto. Então, quando a gente falar em administração pública direta ou centralizada, o que tem que vir aí na sua cabeça em primeiro lugar? Que é o exercício da função administrativa sendo realizado pela União, Estado, município e Distrito Federal, ou seja, pelas pessoas políticas. A administração pública indireta ou descentralizada. O que é isso? É o conjunto de pessoas jurídicas que exercem atividades administrativas. Elas são vinculadas à administração pública direta. Existe uma relação de vinculação. Não existe uma relação de hierarquia. Existe um controle finalístico. Então, por exemplo, o município, quando ele resolve criar uma autarquia, vamos pensar a União. A União, quando ela resolve criar uma autarquia, que é o INSS, qual a relação que existe? Existe aí uma relação que de mera vinculação. Não existe uma relação hierárquica entre a União e o INSS. Então, o que acontece? Na administração pública indireta, ocorre o quê? A transferência da titularidade do serviço para autarquias, empresas públicas, socialista. Tá? Então, quando a União, o Estado e o município eles resolvem que não dá mais para prestar determinado serviço, eles não têm condições de prestar determinado serviço, eles resolvem, ok? Criar uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, o que existe? A transferência da titularidade da prestação do serviço. Transfere-se a titularidade, ok? Então, transfere-se a titularidade. Então, essas entidades, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, que nós vamos ver aí ao longo das desses pequenos vídeos, elas têm ali a sua autonomia administrativa. Por quê? Porque houve a transferência da titularidade do serviço. Quando se cria uma nova entidade, transfere-se a titularidade. Isso é bem diferente da chamada desconcentração administrativa. Não podemos confundir descentralização com desconcentração administrativa. O que é a desconcentração administrativa? É a distribuição de competências, distribuição, como diz o Eli Lopes Meireles, distribuição de plexos de competências. Isso serve para facilitar a execução do serviço público, serve para facilitar a prestação do serviço público. Ela decorre do poder hierárquico e consiste, no fundo, na distribuição de competências entre os diversos órgãos da administração pública. Por exemplo, quando a União, o presidente resolve criar ministérios, então os ministérios, as superintendências, as secretarias estaduais, as secretarias municipais são exemplos do quê? De desconcentração administrativa. Vamos pensar no Ministério da Justiça, vinculado a ele está a Polícia Federal, e nós temos as superintendências da Polícia Federal. O que é isso? Descentralização ou desconcentração? Isso é um exemplo de desconcentração, distribuição de competências dentro dos órgãos da administração pública para facilitar o quê? A prestação do serviço público. A mesma coisa com a criação de subprefeituras. Então, quando eu crio subprefeitura, secretarias de meio ambiente, secretaria de administração, secretaria de transportes, quando eu faço isso, eu descentralizo ou desconcentro? Eu desconcentro. Descentralizar serviços se dá de duas maneiras. Ou eu crio entidades, criando autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou eu transfiro o que? A execução desse serviço para uma empresa particular, que é o caso das concessionárias, que isso nós vamos ver em momento oportuno. Então, quando eu transfiro
a titularidade do serviço, quando eu transfiro a titularidade do serviço, eu estou fazendo o quê? Eu estou transferindo essa titularidade para quem? Para uma autarquia, uma empresa pública. Eu estou fazendo a transferência ali, ó, por outorga. Quando eu crio uma entidade, eu transfiro a titularidade. Vai mais do que a execução do serviço. Então, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista, elas passam a ser donas do serviço. Elas são donas desse serviço. No caso, quando eu passo esse serviço para uma empresa privada prestar, eu transfiro o quê? Só a execução do serviço. Isso dá por meio de delegação. Então, quando eu passo para uma concessionária, quando eu passo para uma concessionária a prestação de um serviço de cuidar da rodovia, então a concessionária agora vai prestar o serviço ali de administrar aquela rodovia. Aí eu estou transferindo o quê? A execução do serviço. Ela vai fazer recapeamento da rodovia, vai colocar sinalizações. A mesma coisa com o transporte coletivo. Quando eu passo isso para uma empresa privada, ela vai ser o quê? A executora do serviço, mas ela não é dona. Ela só está executando o serviço, porque o titular do serviço continua sendo ali a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. Portanto, quando eu transfiro a titularidade, eu tenho aí a descentralização por meio de outorga, entidades, autarquias, empresas públicas. É uma forma de descentralizar o serviço, criando entidades, que é o que nós vamos ver aqui ao longo dos nossos estudos. E eu posso também descentralizar, transferindo o que? Só a execução. Não que as outras entidades não executam, mas elas executam, mas para elas, o que acontece? É transferido mais, é transferido a titularidade, elas passam a ser donas ali daquele serviço. No caso da concessionária, já é um pouco diferente, eu transfiro a execução do serviço, ela é só uma executora, mas o dono continua sendo ainda a União, o Estado, o Distrito Federal. E isso é bem diferente de desconcentrar, que é distribuir competências dentro dos vários órgãos da administração pública. Tudo bem? Continue assistindo os nossos vídeos que nós vamos falando devagarzinho cada um dos temas. Tudo bem? Qualquer dúvida, fale conosco. Sucesso, bons estudos e tamo junto!